Olá, aqui é Chico Vieira, professor de Física do EVP. Vamos dar continuidade a conceitos básicos da cinemática, focando aí em duas questões que faltaram na aula anterior. E em sequência a gente vai ver a parte de movimento retilíneo uniforme, que é um conceito básico também da cinemática, que vai fortalecer a gente para conteúdos mais sofisticados. Então, aos exercícios que estavam faltando. Olhamos aqui para essa figura, e essa figura ela nos mostra dois carrinhos. E esses carrinhos eles vão se movimentar formando um ângulo entre si de 90 graus. Formar um ângulo de 90 graus é dizer que seus movimentos eles são perpendiculares. Esse carrinho A aqui, ó, ele tem uma velocidade de 72 km por hora. 72 km por hora, se a gente dividir isso por 3,6, a gente obtém um número bem simpático que é 20 metros por segundo. Esse outro carrinho, que é o carrinho B, ele tem 108 km por hora. 108 km por hora, a gente também pode fazer essa simplificação, essa transformação, dividir por 3,6, a gente obtém metros por segundo. Você já sabe quanto é? 108 dividido por 3,6, pode fazer aí que vai dar 30 metros por segundo. Então, a gente está vendo que esse carrinho A, ele vai sair com 20 metros por segundo, e ao mesmo tempo esse carrinho B ele está subindo aqui com 30 metros por segundo. A questão vai perguntar quanto tempo leva para que a distância entre esses carrinhos passe a ser 10 raiz de 18 metros. Essa é a pergunta, quanto tempo leva para que essa distância, ó, um dia aqui vai estar o carrinho A, na verdade aqui é o carrinho B, um dia vai estar aqui o carrinho A, e essa distância entre eles, segundo o enunciado, vai valer 10 raiz de 18 metros, certo? Então, vamos a essa luta dessa resolução. Então, a gente já entendeu o seguinte, temos aqui um eixo, esse eixo aqui está o eixo X e o eixo Y, a gente tem aqui dois carrinhos, o nosso carrinho B, ele vai partir da origem e vai subir, ele vai percorrer uma distância, que eu vou chamar aqui, ó, distância percorrida pelo B. Esse nosso carrinho A, ele já parte de 10 metros, mas ele vai andar uma distância, vou chamar essa distância que ele andou aqui de ΔSA, e esse tamanho todo a questão exige que tenha um valor de 10 raiz de 18 metros. Dessa forma, se a gente lembrar de Pitágoras, a gente tem um cateto, que é a distância do B, e a gente tem esse segundo cateto aqui, que é a soma de 10 metros, esse tamanho aqui, somado com ΔS de A. 10 metros somado com ΔS de A. E lembrando de velocidade média é a distância percorrida num certo intervalo de tempo. Então a gente consegue obter que essa distância é o produto da velocidade vezes o intervalo de tempo. Então essa distância de A é a velocidade de A, que foi 20 vezes o tempo que eu vou chamar apenas de T, e a distância percorrida pelo B é 30 vezes T. Então, Pitágoras, a gente vai pegar esses catetos, elevar ao quadrado, somá-los e dizer que é exatamente essa hipotenusa. Então, vamos ter aqui, ó, a hipotenusa elevada ao quadrado, 10 raiz de 18. Nós temos o ΔS do A, que é 10 somado com ΔSA aqui, ó. Essa distância do A, ele vale 20t ao quadrado e mais a distância do B. A distância do B, como a gente está visualizando aqui, é apenas 30t. Então vai ficar aqui, ó, 30t elevado ao quadrado. Então nós temos esse desafio, que é resolver essa matemática básica, com calma. Elevar o 10 ao quadrado é se tornar 100, elevar a raiz de 18 fica apenas 18. Quando a gente eleva aqui, ó, tem que elevar o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, mais o quadrado do segundo, que vai ficar 400t ao quadrado, mais o quadrado dessa segunda parte, que fica 900t ao quadrado. Então vamos melhorar um pouco mais. Nós temos aqui já essa conta, que é 1.800, nós temos esse valor, que na verdade eu não fiz errado, não fiz certo, foi 100, porque foi 10 elevado ao quadrado, fica 100. Então nós temos aqui 100 somado, aqui é 20 vezes 20, fica 400t. E essa soma aqui, ó, fica 1.300t ao quadrado. Isso aqui, como você está vendo, vai dar uma equação do segundo grau. Essa equação do segundo grau, minha sugestão é passar esse 1.800 para cá. Então nós vamos ter a conta de 1.300t ao quadrado
somado com 400t, e esse número, quando vem para o outro lado, fica negativo, 1.700. Isso é igual a zero. A gente pode fazer uma simplificação importante para não ficar números tão grandes. A gente pode dividir todo mundo por 100. Dividir todo mundo por 100 é, na verdade, arrancar 2 zeros de todo mundo. Então, quando a gente arranca 2 zeros de todo mundo, a gente fica com a equação mais simples. A gente chegou, ó, 13t ao quadrado mais 4t menos 17 igual a zero. Tenho certeza que isso aqui é uma velha conhecida sua, chamada equação do segundo grau. Para a gente resolver uma equação do segundo grau, a gente precisa lembrar do delta. Lembra do delta? Formulazinha lá da 8ª série, b ao quadrado menos 4ac. E depois que a gente acha esse delta, a gente tem que achar conhecida como as raízes, que seriam chamadas de x, mas aqui vai fazer o papel de t, que é menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a. Então esse é o nosso desafio. Vamos fazer a continha então. O nosso b é 4, vai ficar então 4 ao quadrado. 4 é o valor da fórmula, o nosso a vale 13 e o nosso c vale 17 negativo. Então dessa forma precisamos fazer essa continha. Essa continha está ficando aqui, ó, 16, e esse sinal negativo com negativo vai dar positivo. Vou fazer logo essa primeira conta que é mais rápida. 4 vezes 13, apesar de não estar tabuada, faça aí de cabeça, 4 vezes 13, 4 vezes 13 é 52. Problema que agora a gente tem que multiplicar 52 por 17. Cada um tem um jeito de fazer. 52 vezes 17. Eu gosto muito de fazer as contas de cabeça, mas eu faço de maneira que eu acho para mim mais prática. Veja bem, 52 vezes 17, vamos fazer assim. Se fosse 100 vezes 17, daria 1.700. Eu vou pegar metade disso, que é 50 vezes 17. Metade de 1.700 é 850. Mas ainda falta multiplicar 2 vezes 17. 2 vezes 17 é 34. Mas eu tinha obtido agorinha 850. Então o resultado dessa conta é a soma de 850 com 34. Normalmente eu faço assim minhas contas. Eu quebro ela em pedaços de forma que fique mais fáceis e possa somar depois. Então 850 com 34, essa conta aqui ó, vai ficar 884. E que legal, ó. Se a gente somar esse 16 com esse 884, a gente vai encontrar que o nosso delta é um número bem simpático, é 900 que tem raiz. A gente lembra lá do ensino médio que quando tem raiz a gente está no caminho certo, então é uma lembrança aí antiga. Então veja bem, esse tempo vai ser menos b, o nosso b da nossa equação é esse termo aqui, então vai ficar menos 4, mais ou menos a raiz de 900, que é 30, dividido por 2a. 2a é o dobro de 13, que nesse caso vai ficar 26. A gente está tendo aqui duas respostas, uma positiva e outra negativa. Na física só interessa tempo positivo, porque é o tempo depois que começou. Não tem sentido em falar em tempo negativo, que é antes de ter começado. Então, esse tempo aqui, ó, tá essa equação, menos 4 com 30, está dando então 26. E 26 dividido por 26 é 1 segundo. O outro tempo, por ser negativo, já é desprezado. Então, o tempo que ele queria, a resposta da nossa questão, trabalhosa matematicamente, mas importante, é de 1 segundo. Muito bem, então para fechar essa parte de conceitos básicos, vamos para a questão 2. Deixei para o final desses exercícios questões um pouco mais trabalhosas. Tem um pouco de paciência, um pouco mais de insistência. Física não se aprende apenas com questão fácil. Você tem que fazer as questões fáceis, as questões médias e as questões difíceis. Então, claro que as questões difíceis em menor quantidade, mas elas precisam existir. Você precisa ser persistente aí nessa sua luta. Vamos então para uma questão um pouco trabalhosa também. Questão 2 da aula de agora. A figura ilustra uma partícula, está aqui a figura, ó, uma partícula que vai descrever 3 caminhos. Esses caminhos eles vão ser caminhos iguais, vou chamar de D, caminho D e caminho D. E eles vão ter em cada um desses caminhos velocidades diferentes. Está sendo afirmado aqui ó, que o primeiro caminho, a velocidade é V1, chamada apenas de V. Já no segundo caminho, a velocidade é V2, que a gente vai chamar de 2V. E no terceiro caminho, a velocidade vai valer 6V. A grande pergunta nessa história toda é qual é a velocidade média total?
Essa é uma questão que tem poucos, vamos dizer assim, valores. Na verdade, só tem proporções, mas valores mesmo não tem. Então, seguindo aqui para a nossa figura. Se ele pede para a gente a velocidade média a gente já sabe que é a distância num certo intervalo de tempo. Se ele pede a velocidade média total, então a gente tem que pegar a distância total pelo intervalo de tempo também total. Mas você pode questionar, como é que eu vou saber a distância total se eu não sei cada pedaço? Sabe sim, você chamou isso aqui de D, D e D. Então, quanto é a distância total? Naturalmente, a distância total é a soma de todas as distâncias. D mais D mais D, a distância total então vai ser de 3D. Mas eu preciso achar a soma de todos os tempos. Mas primeiramente eu tenho que achar quanto é o tempo 1, quanto é o tempo 2 e quanto é o tempo 3. Para poder achar o tempo total, a gente vai ter que somar esses 3 tempos. Sim, mas e aí? E aí que a gente agora tem que fazer por etapa. A gente vai analisar cada pedacinho desse. Pedaço 1, pedaço 2 e pedaço 3. Lembre-se, no enunciado, que a velocidade nesse primeiro pedaço foi V. Lembre-se que a velocidade no segundo pedaço foi 2V. E a velocidade no terceiro pedaço foi 6V. Podemos usar um pouco de lógica, física tem muito isso, regra de 3 direta, regra de 3 inversa. Ora, se aqui é o dobro da velocidade, ele vai gastar metade do tempo. Mas vamos fazer com calma. Vamos pegar a nossa equação da velocidade média, que é ΔS sobre ΔT, e primeiramente vamos isolar o ΔT. Qual é a forma do ΔT? ΔT vai ficar aqui, se você trocar esses valores aqui, ó, ΔT vai ser a distância dividido pela velocidade. Se a gente quiser o primeiro tempo, que eu vou chamar de T1, é só pegar a primeira distância, que é D, e a primeira velocidade, que é V. Se nós desejarmos o segundo tempo, é a mesma distância D, mas a velocidade é 2V. E se nós desejarmos o terceiro tempo, vai ser a mesma distância D e a velocidade, que é 6V. E se nós queremos o tempo total, é justamente somar esses pacotes aqui, esse balaio de letra. Vamos então para esse balaio de letra. A nossa velocidade média, ela é 3D sobre a soma desses tempos. Então vai ficar ó, D sobre V, somado D sobre 2V e somado mais uma vez D sobre 6V. Chegamos aqui numa pequena matemática básica. A matemática básica de tirar o mínimo. Tirar o mínimo com letras. A gente vai dizer que o mínimo entre V, 2V e 3V vale 6V. Então, dessa forma, a nossa velocidade média continua aqui que eu não alterei nada, ó, 3D, mas aqui vai ter um mínimo que é 6V. 6V, quando divide V, fica 6. 6 vezes D, 6D. Continuando, 6V dividido por 2V dá 3. 3 vezes D, 3D. E o último, 6V dividido por 6V dá 1. 1 vezes D fica apenas D. Isso aqui é uma coisa mais antiga ainda, chamado divisão de fração. Divisão de fração, você repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Então, a primeira é 3D e a segunda, inverta. Se você inverter, vai ficar 6V, mas aqui embaixo já some logo. Ó. 6D com 3D com D vai dar um total de 10D. E aí a gente pode cancelar D com D e a gente vai encontrar a velocidade média. Essa conta que nós estamos fazendo, multiplicando 3 vezes 6, vai dar 18V sobre 10. Apesar de não ter valores propriamente dito, a gente está encontrando que a velocidade média, se a gente simplificar, ó, 18 dividido por 10, vai dar 1,8V. É assim a resposta. Ele deu as velocidades em função de V e a gente obtém a velocidade média também em função de V. A velocidade média total desse percurso valeu 1,8V. Com isso a gente fecha essa parte de conceitos básicos da cinemática. Mas a gente tem apenas uma pequena teoria envolvendo ainda essa parte de conceitos básicos. A gente vai classificar um movimento em ser um movimento progressivo e um movimento retrógrado. É muito simples, esses nomes já carregam, na verdade, um certo sentimento. Quando a gente fala que um movimento é progressivo e outro é retrógrado, progressivo tem algo a ver com positivo e retrógrado tem algo a ver com negativo, né? Quando a gente fala, você é uma pessoa retrógrada, você é uma pessoa negativa, isso é uma esculhambação. Você é progressivo, é um elogio. Então, esse progressivo está associado a algo positivo que é chamada de velocidade. Quando a velocidade é positiva, o movimento é progressivo.
Quando o movimento é retrógrado, a velocidade ela é negativa. Ser negativo ou ser positivo tem a ver com essa seta. Essa seta tem um nome importante chamado de referencial. Então, a gente vai dizer o seguinte, quando o automóvel ele segue o referencial, é um movimento progressivo. E se ele está contra o referencial, é um movimento retrógrado. Ainda tem outra forma de classificar se é progressivo ou se é retrógrado. Quando a posição vai crescendo, é progressivo. Quando a posição vai diminuindo, é retrógrado. Então, na prática, há 3 formas de dizer se o movimento é progressivo ou retrógrado. Primeiro, em relação ao sinal da velocidade. Velocidade positiva, progressivo. Velocidade negativa, retrógrado. Segunda forma, anda a favor do referencial, progressivo. Anda contra o referencial, é retrógrado. E a outra forma é, se a posição vai aumentando com o passar do tempo, ele está progredindo, progressivo. Se a posição vai diminuindo com o passar do tempo, ele está regredindo, é retrógrado. Outra classificação muito importante é a definição de aceleração. Em breve a gente vai estudar um movimento variado. Um movimento variado, a gente vai alterar a velocidade. Alterar a velocidade tem aceleração. Então a aceleração é um conceito básico da cinemática. A aceleração é o quanto a velocidade variou num certo intervalo de tempo. E toda variação é o final menos o inicial. Então, temos uma classificação envolvendo essa parte de aceleração, que é dizer se o movimento ele é acelerado ou dizer se o movimento é retardado. De forma muito intuitiva, muito prática, dizer que o movimento é acelerado é dizer que a gente pisa no acelerador. Dizer que pisa no acelerador é dizer que o valor da velocidade aumenta. De maneira análoga, quando a gente vai falar que o movimento ele é retardado, é dizer que pisa no freio. Quando a gente fala que pisa no freio, é dizer que o movimento ele é retardado. Acelerado pisa no acelerador, velocidade aumenta. Retardado pisa no freio, a velocidade diminui. Mas tem uma forma um pouquinho mais sofisticada de falar acelerado e retardado. Nessa figura aqui, nós temos que o carro pode estar tanto a favor do referencial quanto contra o referencial. Quando o carro está a favor do referencial, a velocidade é positiva. E se ele pisa no acelerador, de todo jeito eu sei que é acelerado, mas agora a gente está afirmando que a aceleração também é positiva. Então eu estou vendo que os sinais, eles são sinais iguais. Sinais iguais é dizer que a aceleração está empurrando o sujeito no sentido do movimento. Isso quer dizer que o movimento vai ser acelerado. Mas se ele estiver andando contra o referencial, ou o referencial está para a direita, eu sei que a velocidade é negativa. O movimento é chamado de retrógrado. Mas apesar de ser um movimento retrógrado, como a aceleração também está contra o referencial, eles estão no mesmo sentido. No mesmo sentido, um está ajudando o outro, o movimento é acelerado. A conclusão desse slide é, se ambos forem positivos ou ambos forem negativos, o movimento será acelerado. Ou seja, mesmo sentido, seja ambos positivos ou ambos negativos, ele está ajudando o movimento, é acelerado. E de maneira análoga, se um está no sentido positivo e o outro está no sentido negativo, um está atrapalhando o outro, então é um movimento retardado. Então ficam aí essas dicas finais dessa parte de conceitos básicos da cinemática. Vamos entrar agora num assunto que é na prática uma continuação. É o segundo assunto em cinemática, que é o movimento retilíneo uniforme. Vamos então aos conceitos básicos dessa parte de movimento retilíneo uniforme. Movimento retilíneo uniforme, essa palavra uniforme aqui é dizer que algo não muda. Quando a gente fala que o movimento é retilíneo uniforme, a gente vai afirmar, a gente vai garantir que a velocidade é uma constante. Velocidade constante é isso, nem acelera, nem freia. Ele sempre está do mesmo jeito. Esse é o assunto que a gente usa mais regra de 3. Na prática, esse assunto e conceitos básicos, eles se misturam muito. É tanto que todas as questões que a gente fez da aula anterior são também de movimento retilíneo uniforme. Quando a gente fala que o movimento é retilíneo uniforme, dizer que a velocidade é constante é dizer que não tem aceleração. Velocidade constante não tem aceleração. A aceleração é nula. Vamos então analisar as equações que nós temos para esse movimento retilíneo uniforme. Continua aquela forma da velocidade média, sendo que essa forma da velocidade média a gente não vai colocar aqui o Vm, porque a velocidade é sempre a mesma, fica apenas V. V delta S sobre delta T. Porém, se nessa equação a gente fizer meio pelos extremos, a gente vai obter uma equação muito conhecida no movimento uniforme.
Eu ensino aos meus alunos dizendo que isso aqui é a equação do sorvete. É o SS0 mais VT, ó, sorvete. É uma forma prática de memorizar. SS0 mais VT. Analisando esse desenho aqui, a gente está vendo que essa velocidade aqui é de 4 metros por segundo. Isso quer dizer que em cada segundo ele percorre 4 metros. Em cada segundo, ó, percorre 4 metros, e então a regra de 3, ela salta aos olhos. Se 1 segundo percorre 4, em 2 segundos vai percorrer 8, em 3 segundos vai percorrer quanto? 12. Então a gente pode usar, se você tiver essa habilidade, essa facilidade, essa parte de regras de 3. Vamos então aqui a uma parte que é um pouco mais tediosa para a maioria dos candidatos aí, que é a parte de gráficos. Gráficos da cinemática. Nós já sabemos que a velocidade é constante. Se nós já sabemos que essa velocidade aqui, ela é constante, o gráfico da velocidade tem que ser uma constante. É um gráfico, ó, como a gente está vendo, que ele não vai nem aumentar nem diminuir. A velocidade é sempre a mesma. Mas o que a gente tem que saber é que a área desse gráfico da velocidade versus tempo vai fornecer para a gente um espaço. Toda vez que a gente tiver um gráfico velocidade versus tempo, a área desse gráfico vai ser obtido, então, a distância percorrida. Se esse gráfico estiver acima do eixo zero, como é o caso, quer dizer que a velocidade é positiva, quer dizer que ele progride. Então essa distância é a distância que ele andou para frente. Mas se esse gráfico estiver abaixo desse eixo dos zeros, então é a distância que ele andou para trás. Então ele está retrógrado. E o outro gráfico que nós temos é o gráfico do espaço. Essa equação aqui, como você já deve conhecer, é uma equaçãozinha do primeiro grau. Se é uma equação do primeiro grau, o gráfico é uma reta. É uma reta que pode ser tanto crescente quanto decrescente. Nesse caso aqui, ó, a gente está vendo que o espaço está crescendo. O espaço só cresce quando a velocidade é positiva. E esse gráfico, se eu pegar esse tamanho que representa a distância percorrida e dividir por esse intervalo de tempo, eu chamo que isso aqui é inclinação. Se eu pegar a tangente de θ, que é a inclinação, a gente vai descobrir a velocidade. Pois, velocidade, qual é a formulazinha mesmo de velocidade? ΔS sobre ΔT. Então, pegando o ΔS e dividindo por ΔT, a gente acha essa velocidade. Quando essa reta está inclinada de forma crescente, a velocidade é positiva, porque a posição está aumentando. Se essa reta tivesse inclinada de forma decrescente, a velocidade então seria negativa, o movimento seria retrógrado. Então é chegada a hora dos exercícios. Física só se aprende com exercício. A teoria, ela é um pedacinho. O que mais vai contar é a quantidade de exercícios que você fizer. Quer fazer uma boa prova de física? Faça muitas questões de todos os assuntos com uma certa antecedência. É assim que você vai garantir uma boa prova de física, trabalhando de forma exaustiva. Vamos então ao primeiro exemplo. O primeiro exemplo que nós temos aqui, temos essa equação. Essa equação é S igual a menos 5 mais 2t. Lembre-se da nossa expressãozinha S0 mais VT, que a gente chamava a equação do sorvete, tá? S0 mais VT. Então, por comparação, o cara que não tem T é o S0. Então, nesse caso, ó, o S0 já vai valer 5 metros, menos 5 metros. E o cara que multiplica T é a velocidade. Então, nesse caso aqui, ó, a velocidade vale 2. E ela tem um sinal positivo, isso quer dizer que o movimento ele é progressivo. Então, a letra A dessa questão pergunta, me dê quem é o S0 e me dê quem é o valor da velocidade. Ora, muito simples. Esse S0, como a gente já comentou, vale 5 metros. Outra coisa muito comum na física é esse tal de SI. Esse tal de SI é um tal de sistema internacional. Então, no SI, a distância é em metros. No SI, o tempo está em segundos. Então, essa nossa velocidade é 2 metros por segundo. Já a letra B pede para que a gente classifique o movimento, se o movimento é progressivo ou se o movimento é retrógrado. Como a nossa velocidade é positiva, porque teve valor 2, naturalmente o movimento então ele é progressivo. Movimento progressivo, pois a velocidade foi positiva. Vamos dar continuidade aos nossos exercícios. Vamos aqui para uma questão um pouco mais caprichada, um pouco mais sofisticada, mas ainda tranquila. Dois móveis A e B percorrem a mesma trajetória. Seus espaços são medidos a partir da origem. E as suas equações são essas duas. Ó. A equação de A, 15 mais 50t, e a equação de B, 35 mais 30t. É a equação de A e a equação de B. Ele quer saber o tempo em que eles se encontram e a posição que eles se encontram.
Para achar a posição de encontro ou o tempo de encontro, encontro é um momento em que as posições vão se tornar iguais. Encontro seria o momento em que haveria colisão. Colisão quer dizer mesma posição. Então, mesma posição, se eu tenho a equação do A e eu tenho a equação do B, a condição para ocorrer o encontro é que esses espaços sejam iguais. Então, a gente vai dizer que o espaço de A é igualzinho ao espaço de B. E aí a gente monta a equação do A, ó, 15 mais 50t igual a 35 mais 30t. Então isso aqui é uma coisa antiga, coisa de sexta série. A gente vai passar os t para um lado e vai passar os números para o outro. Sugiro que esse 30t venha para cá, ele vem negativo. E aí vai ficar ó, 50t menos 30t, dando 20t. E do outro lado a gente passa esse cara que também vai negativo, 35 menos 15. 35 menos 15 dá 20. Então, passando, dividindo esse 20, 20 dividido por 20, naturalmente a gente está encontrando 1. Então, o tempo que ele vai levar é apenas de 1 segundo. Vamos olhar aqui a questão da unidade. A questão da unidade, ele na verdade está dizendo ó, que a distância está em quilômetros, então, e o tempo está em hora. Então, corrigindo aqui, não é 1 segundo. Esse tempo aqui, ele vai ser 1 hora, ok? E para a gente calcular o espaço em que ele se encontra, ou você joga na equação do A ou joga na equação do B. Se eu jogar na equação do A, ó, vai ficar 15 mais 50t. Então, fazendo essa soma, vai dar 65 quilômetros. Claro que você poderia ter jogado no B, pois no encontro as posições são iguais. Então, se você jogar aqui no B, só para a gente verificar, vai ficar ó, 35 mais 30 vezes 1 hora. Então, esse espaço de B, como aguardávamos, continua sendo 65 quilômetros. Então, respondemos, pois ele perguntou qual foi o instante de encontro, então o instante de encontro é 1 hora, e ele perguntou para a gente qual foi a posição de encontro. Quando a gente jogou na equação, a gente encontrou que essa posição de encontro foi 65 quilômetros. Vamos então dar continuidade fazendo mais exercícios, treinando essas propriedades. Nós temos agora um gráfico que é um gráfico da velocidade em função do tempo. Será que você lembra qual é a propriedade que esse gráfico velocidade versus tempo vai fornecer para você? Eu vou voltar para você lembrar. Ó. Esse gráfico aqui, ele fornece o seguinte. Ele fornece toda vez que você tem um gráfico velocidade versus tempo, se você pegar a área, você vai obter a distância percorrida. E essa área aqui eu posso dividir ela em duas. São dois retângulos. Se eu achar esses dois retângulos, eu descubro quanto ele andou para frente. Será que a pergunta realmente é essa? Vamos então ler o enunciado. O gráfico abaixo representa a velocidade de um ciclista em função do tempo. Num determinado percurso, determine a velocidade média do ciclista em km por hora durante 3 horas. Ora, se ele quer velocidade média é a divisão de ΔS por ΔT. Então, o ΔS a gente vai obter através da área. E o ΔT ele já deu. Se ele quer de 0 a 3 segundos, de 0 a 3 horas, então o intervalo de tempo já sei que são 3 horas. Então falta a gente achar as duas áreas. Mas é muito simples. A área de um retângulo, tenho certeza que você aprendeu, é calculado como sendo base vezes altura. Então, se você prestar atenção, uma das bases aqui ó, vale 2 e uma altura vale 24. Então, se a gente fizer essa multiplicação, 2 vezes 24, a gente obtém que ele percorreu no primeiro trecho 48 quilômetros. Durante as 2 primeiras horas, ele percorreu 48 quilômetros. Como ele quer em 3 horas, precisamos achar outra área. A nossa outra área, ela tem base igual a 1 e tem essa altura igual a 12. Então, se a gente multiplicar esse 1 vezes esse 12, nós temos aqui ó, 12 quilômetros. 12 quilômetros a gente vai somar. Somando esses dois, a gente vai descobrir a distância total. Some aí. Faça de cabeça. Essa soma aí ó, dá 60 quilômetros. Com isso, a gente pode achar, então, essa velocidade média. Essa velocidade média, que foi o que foi pedido, ΔS sobre ΔT, ele andou 60 quilômetros no intervalo de tempo de 3 horas. Naturalmente, quando a gente dividir, ó, vai ficar 20 quilômetros por hora, ok? Então, fechamos aqui mais uma aula. A gente segue daqui a pouco com a aula
continuando essa parte de exercício, essa parte de gráfico. Um forte abraço, mantenha a sua luta aí.